tarde a todos que estão aí assistindo. Meu nome é Roselei, trabalho há 19 anos na UBS como a agente comunitária de saúde, né? E é um prazer estar aqui nesse espaço, compartilhar as nossas experiências, uma das nossas experiências que deu certo com vocês, né? E mostrar uma porcentagem mínima do nosso trabalho que a gente luta tanto para, nos dedicamos tanto para dar certo, né? Então, vamos lá. Peço desculpas se a minha voz não estiver muito boa, porque estou com problema de faringite. Então, Vargem Bonita se encontra no meio oeste do estado, né, de Santa Catarina, tem uma população estimada de 4.500 habitantes, segundo o IBGE de 2022, né? E conta com duas equipes de estratégia de saúde da família, a SF1 e a SF2. A nossa equipe, eu faço parte da SF1, é formada por 10 agentes comunitários de saúde, um médico, uma enfermeira, uma odontóloga e uma técnica de enfermagem. Um dos nossos objetivos, né, de criar o projeto, sabendo que no Brasil, assim, tem uma cobertura excelente das doenças crônicas, né, hipertensão arterial e diabetes mellitus, mas, enfim, há desafios no acesso do acompanhamento para esses pacientes com essas doenças crônicas, né. Então, pela falta de tempo dessas pessoas a procurar os nossos serviços. Além disso, outras doenças, né, que a gente buscou notificar e rastrear nesses dias, né, que são tão importantes para que a gente evite a transmissão, especialmente entre jovens, né. Então, nosso objetivo era atender uma parcela da população que não costuma buscar atendimento na nossa UBS, mobilizar a população para que os cuidados e a prevenção da dengue, que nosso município tem alguns focos do mosquito Aedes aegypti, né? Então, lembrando que todo o estado está infestado do mosquito e nós estamos lutando contra ele também. Rastrear e cadastrar novos casos de hipertensão e diabetes para acompanhar a promoção de saúde, né? Rastrear e notificar novos casos de infecções sexualmente transmissíveis, melhorar o fluxo de usuários com doenças crônicas na nossa unidade de saúde central. Lembrando que nossas campanhas, né, nem sempre atingiam nosso público, sempre era o mesmo, então o objetivo do projeto era buscar uma nova formulação da estratégia, né, para que a gente pudesse levar as ações da saúde até o público que não nos procura na unidade, né. Então, por isso, a gente acabou criando o projeto, né, Pressão em Jogo, Saúde e Bem-Estar nas Arquibancadas, onde o público era nos jogos de futebol, né? Então, a ação foi realizada no Estádio Municipal durante um sábado, né, que ocorreu uma das rodadas do Campeonato Taça Luiz Fiório de futebol, de campo, né? Esse que acontece todo ano, né? O campeonato, e a gente procurou esse local para estar atendendo esse público, tentando buscar esses jovens para fazer aferição de pressão e testes de HGT, e também fazer testes de sífilis, HIV e hepatite B e C. A abordagem a gente fez num horário diferenciado, né, para atingir essa parcela da população que não costuma buscar atendimento na unidade, rastrear novos casos de hipertensão e diabetes para acompanhar e também promover a saúde, né? Rastrear e notificar novos casos de infecção sexualmente transmissível, quebrando assim a cadeia de transmissão. Para melhorar também o fluxo de doenças crônicas na unidade básica de saúde. Mobilizar também a população para os cuidados de prevenção contra a dengue, né? Que esse foi um dos nossos focos também neste dia. O público presente era orientado a se dirigir a uma tenda montada ao lado da arquibancada, né, onde estavam os profissionais. Esse evento, vocês podem ver que na foto tem um banner do dia 7 de abril. Esse evento é alusivo ao Dia Mundial da Saúde, né, instituído pela OMS,
que tem por importância, né, buscar o bem-estar físico, mental e social da população. Então, é um evento alusivo a este dia, porém, a gente fez no dia 4 de abril, dia 5 de abril, no caso. E foi assim que foi feito. O público presente era orientado e convidado a se dirigir à tenda montada, né, para fazer os testes, verificar PA e HGT. Nessa estrutura que a equipe realizava a coleta dos testes, aferição da pressão arterial e glicemia capilar, e os testes rápidos não eram divulgados os resultados no dia, foi pego telefone, informações do paciente para que se desse positivo para alguns casos de sífilis ou hepatite B ou C ou HIV, mais tarde os profissionais, né, as enfermeiras que estavam no local iriam entrar em contato com o paciente, né. Então, a ação foi realizada nesse dia, durante o sábado, que ocorreu uma das rodadas do campeonato. O campeonato faz parte do calendário de eventos do município e recebeu esse nome em homenagem ao munícipe incentivador do esporte, no caso, Taça Luiz Fiório, né? Futebol de campo, que o rapaz gostava bastante de futebol, então foi dado a ele esse nome. O público presente, então, né, se dirigia à tenda para fazer os testes e, em seguida, voltava a curtir o jogo. A gente quer ressaltar que nesse dia foram realizados os testes de HGT e PA por agentes comunitários de saúde que já tenha técnico em agente de saúde e pelas enfermeiras e técnicas que estavam no momento, tá bom? Então, a forma de realizar os testes foi uma forma individual, né, íntima e discreta, e os resultados enviados somente para quem o fez. A proposta era tornar a prevenção e busca de saúde mais atrativa a essa parcela da população, desconstruindo a ideia de que as práticas demandariam tempo excessivo na unidade, né? Às vezes eles não procuram porque vão perder tempo, não tem tempo, vão perder o dia de trabalho, então acabam não procurando a unidade por esse motivo. E acabam se estressando, né? Então, além disso, nesse dia houve uma parceria, né, com a nossa empresa Celulose Irani Papel, que doou para nós 400 mudas de árvores nativas frutíferas para distribuição ao público, incentivando assim, né, o reflorestamento em nosso município, que também é um município de pequeno porte, né, e que conta com uma parcela grande de comunidades rurais, terrenos espaçosos e também por uma questão cultural. Então, a proposta era tornar a prevenção né, dessas doenças como que eu posso dizer, mais fácil, né, de se buscar a essa parcela de população que não nos procura, os jovens, né, que estariam lá no campo, que eles apreciam bastante o esporte na cidade. Os testes rápidos que deram positivo para sífilis, né? Nesse dia a gente testou um caso positivo e foi orientado logo, né? Depois pela enfermeira a fazer o tratamento e tal. A gente também identificou novos casos de hipertensão, diabetes, que foram orientados a fazer o controle e depois procurar a unidade para ver se precisava fazer o uso de medicações. Essa estratégia atinge um público que normalmente não participa das nossas ações de saúde, né? Que não demonstra interesse, né? Porque eles perdem tempo por esse motivo, eles não procuram nossa unidade. Então, as reuniões de hipertensos e diabéticos que geralmente a gente faz, a gente não atinge esse público. Geralmente são os mesmos pacientes, os mesmos doentes crônicos que estão lá todo dia. Então, essa experiência foi bem sucedida nesse sentido por causa disso, né? A gente teve a oportunidade de trabalhar a educação em saúde e melhorar a qualidade de vida da população, já que o rastreamento de doenças preveníveis impacta diretamente nesse aspecto, né? A abordagem foi diferenciada porque possibilitou um fortalecimento mais íntimo, né, com um vínculo maior com os pacientes, porque era um local descontraído, né, não era dentro da unidade, então
perto do campo de futebol, então era um momento de alegria, de descontração, e a gente acabou se motivando também a fazer o trabalho por esse motivo, por não estar no local, o nosso local diário de trabalho, né? Então, não monótono, né? Então, essa oferta de saúde de forma lúdica facilitou e democratizou o acesso. Incentivamos bons hábitos, né? Mudança de comportamento e comportamentos perigosos e irresponsáveis, né? No caso, incentivando o uso de preservativo e tal, né? Então, foi bem interessante. Das 50 pessoas atendidas, né? Então, 30% das pessoas estavam com a pressão arterial elevada. Os testes de glicemia capilar, 12% apresentaram alterações. Então, esses pacientes foram orientados a voltar, né, procurar nós, aferir mais vezes durante uns dias para poder estar acompanhando e ver se precisava de orientação, de outras orientações, né, de nutricionista e outros profissionais para poder estar controlando tanto a pressão arterial quanto a glicemia. E dos 21 testes rápidos realizados, um resultado foi positivo, né? No caso de sífilis. Né? Então, esse paciente foi também avisado por telefone, né? Dias após, porque o evento aconteceu no sábado, então na segunda-feira já foi contatado o paciente para que viesse à unidade e iniciasse o tratamento. A orientação sobre a importância do uso de repelente nesse dia, então, os meninos que trabalham com a dengue, né, o pessoal da endemias estavam com nós nesse encontro e estavam orientando sobre a importância do uso de repelente, eliminação de possíveis criadores dos focos de dengue, né, nosso colega Robson, nosso colega Davi, então, estavam nesse momento, e também ajudaram na nossa distribuição de mudas de árvores frutíferas. Referente aos criadores de dengue, né, eles orientaram a população, distribuíram panfleto informativo, conversaram com o pessoal a não jogar lixo ali aos arredores do campo e, né, não deixar nada que fosse um possível criador da dengue ali aos arredores do campo, e também a gente levou repelente e eles foram orientados a passar o repelente durante o jogo, né? As partidas de futebol ali, para que não viessem a ser picados, talvez, por um mosquito que tivesse contaminado. A gente né, identificou, como eu já disse, novos casos de hipertensão, diabetes e sífilis, e a gente fortaleceu a conscientização sobre a dengue, né? Foi um aprendizado bem grande, e acredito que a população levou para casa, porque foi um momento descontraído, né? Não foi uma reunião a portas fechadas ou entre quatro paredes, né? Estávamos ali livres e disseminando a informação. A nossa experiência, graças a Deus, foi bem sucedida, porque a nossa equipe é excelente, nossa enfermeira Michele, as nossas ACS, elas desempenham um trabalho muito importante, né? Eu, como ACS também, né, busco fazer o nosso melhor trabalho, né, diante da população, em nossas visitas, em nossas ações diárias, nos projetos que a gente desenvolve, em todos os programas que a gente alimenta, a gente tenta buscar e fazer o melhor para que tenham resultados positivos. A estratégia também demonstrou a importância de buscar novos espaços e atender e métodos, né, para desenvolver ações de saúde, uma vez que a portas fechadas a gente atinge um público X, né? E a céu aberto, no caso ali, a campo aberto,
a gente conseguiu atingir outros públicos, jovens, adultos, crianças, né? As pessoas que estavam ali. Lembrando que esse projeto já deu continuidade, a gente fez outras ações no ginásio de esportes durante o campeonato de futsal, né? Também realizando testes rápidos e verificando PA e glicemia nesses jogos do campeonato de futsal dentro do ginásio de esportes. Por fim, né, então, nosso evento foi dia 5/4, como eu disse, alusivo ao dia 7 de abril, que é o Dia Mundial da Saúde, né? Ele possibilitou o nosso fortalecimento das ações em atenção primária no território, né? Porque, como eu falei antes, é um desafio todo dia buscar novos meios de atingir a população e tá informando eles e tá buscando, notificando doenças que a gente sabe que estão aí e que a gente tem uma certa dificuldade de pegar esses pacientes, né, e acompanhá-los. Mas assim foi digo que foi uma experiência bem interessante e foi realizada com muito carinho e que deu resultado. Eu quero agradecer a todos que estão ouvindo, né? Fico à disposição para alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida, né? Enfim, estamos aí. Muito obrigada. Perfeito, Roselei, a gente que agradece, muito obrigada pela sua fala, muito legal a experiência de vocês, já estou curiosa para saber mais, mas eu vou lembrar o pessoal que eu vou trazer as dúvidas no final, pode ser? Vou dar continuidade para a nossa webconferência. E no final eu vou trazer os comentários e as dúvidas aqui do chat. Então, pessoal, quem tiver dúvidas, perguntas para a Roselei ou quiser fazer comentários, tenho certeza que muitos municípios conseguiram se inspirar aí com a experiência que a Roselei trouxe para a gente, né? Mas agora eu vou passar, então, vou dar continuidade para a nossa webconferência com a apresentação da Priscila, que vai nos apresentar a iniciativa Bem Viver. Então, já vou chamar a Priscila aqui, por favor, habilitar o microfone e a câmera para a gente testar o teu áudio. E aí, no final, eu resgato os comentários aqui dessa primeira apresentação. Um minutinho, estou arrumando o brilho da câmera. Aqui, olá! Olá, Priscila, tudo certo com o teu áudio? Obrigada pela tua presença aqui hoje. Peço que você se apresente novamente e fique à vontade para conduzir a atividade pelos próximos 30 minutos, tá certo? A palavra está contigo. Certo, muito obrigada. Então, pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Priscila Novak, sou profissional de educação física e publicitária formada pela URGS. Também sou especialista em direito público e em direito constitucional. E atualmente eu trabalho na Prefeitura de Bombinhas, na área da saúde, mas a iniciativa Bem Viver, que eu vou apresentar hoje, foi realizada na Prefeitura de Rio do Sul. Até o mês passado eu estava na Prefeitura de Rio do Sul e foi lá que nós realizamos esta ação. Lá eu estava vinculada ao programa Academia da Saúde, tá? Então isso faz parte do nosso contexto. Iniciando, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa primeira edição das experiências que dão certo, agradecer a presença dos demais palestrantes, né? E seguimos. A iniciativa Bem Viver, ela é uma ação de promoção da saúde que incentiva o autocuidado e a prática de atividade física a partir da reflexão sobre o contexto individual. Esse é um conceito bem teórico, assim, mas ao longo da apresentação vocês vão ver o quanto isso é prático, tá? É uma ação, essa ação a gente fez para formalizar as matrículas na Academia da Saúde e a gente conseguiu integrar várias áreas, né, da saúde nessa ação. Então, o contexto foi a inauguração do Polo Navegantes do programa Academia da Saúde, assim como é uma orientação do nosso conselho profissional, né, do CREF, a gente formaliza as matrículas dos alunos e isso também é uma estratégia de vinculação, né, é um estímulo para que as pessoas pratiquem mais atividade física oferecida gratuitamente pelo SUS.
O nosso território era uma praça com equipamentos esportivos e sociais. Era uma praça no bairro Navegantes de Rio do Sul, tinha as quadras de futebol de campo, uma associação de moradores e o polo básico, né, o polo com a menor estrutura da Academia da Saúde. Nessa comunidade estavam cadastrados 750 usuários do SUS, em torno de 260 famílias, conforme dados do ESUS, tá? Não são dados de IBGE. E era um bairro em situação de vulnerabilidade social, principalmente com mulheres e pessoas idosas. A justificativa dessa ação era o aumento, então, da participação da comunidade nas atividades. A gente queria engajar o pessoal para mobilizar o polo da academia e estimular a corresponsabilidade pela saúde individual, porque as práticas, né, as práticas corporais, atividades físicas, elas não podem ser totalmente dependentes de um profissional de educação física. A pessoa tem que ter um pouco de autonomia para fazer. Então, a gente trabalha, né, uma orientação aqui no SUS, né, na saúde pública, mas que as pessoas possam levar isso para a vida. Ela precisa ser uma prática contínua. Então, é a corresponsabilidade pela saúde individual. O objetivo foi de incentivar o autocuidado através da organização da rotina pessoal, com foco na prática de atividade física. Para isso, eu usei a estratégia do planner, né? Para quem não conhece, planner é tipo um caderninho, assim, uma agenda que a gente vai colocando ali as nossas tarefas do dia, metas, objetivos. Isso é uma forma de personalizar a prática, qualquer coisa, qualquer objetivo que a gente tenha na vida. E no nosso caso, o objetivo de aumentar a prática de atividade física. Os objetivos específicos, vou passar bem rapidinho por eles, porque eu quero logo mostrar o material para vocês. Promover a socialização entre os moradores, divulgar as atividades do polo da Academia da Saúde, melhorar o engajamento dos participantes nos grupos de atividade física. A gente já tinha pessoas participando e gostaria que elas participassem mais e convidassem também a comunidade, né? Suas vizinhas, seus familiares, enfim. A corresponsabilidade, que eu já comentei, promover a reflexão sobre a prática rotineira da atividade física, não ser uma coisa só pontual, só naquele um dia da semana que elas têm disponível, apresentar o guia da iniciativa Bem Viver, que depois vou mostrar para vocês ali esse plannerzinho pequenininho, avaliar a saúde através da aplicação do parquet, registrar peso, pressão, frequência e saturação de oxigênio, informar sobre o funcionamento da academia e sobre o uso institucional de imagem e voz. As etapas dessa atividade, né? Então, nós organizamos um evento que inicialmente era para durar em torno de 2 horas, ele acabou se estendendo, mais tarde a gente fala um pouquinho sobre isso, e foram 5 etapas, né? Primeiro, o preenchimento do formulário de matrícula. Esse formulário já foi elaborado para incluir uma atividade de educação em saúde. Segundo, a apresentação interativa do guia, iniciativa Bem Viver, o nosso caderninho. A aferição de sinais. A 4ª etapa, uma consulta médica específica para fornecimento de parecer. E a 5ª etapa, uma prática de yoga, né, para a gente colocar também as PICs na nossa atividade. Cada uma dessas etapas teve um profissional de saúde que ficou mais responsável, né? Então, ali na primeira, o formulário de matrícula foi mais comigo, né, profissional de educação física. A apresentação do guia da iniciativa Bem Viver também foi comigo, porque fui eu que elaborei a arte desse guia, então eu já estava bem integrada com esse conteúdo. A aferição de sinais foi feita pela técnica de enfermagem da nossa unidade de saúde. A consulta médica, obviamente, pela médica da unidade de saúde, ela reservou aquele horário na agenda para atender especialmente esse grupo que participou da ação. E, por fim, a prática de yoga também feita por mim. Nós tivemos também a participação bem intensa da nossa agente comunitária de saúde. Ela ajudou muito mais na divulgação, aliás, ela foi essencial para fazer essa divulgação para nós, e também na organização ali no dia da ação. Ela recebeu as participantes, ela promoveu a socialização. Então, nós tivemos todas essas áreas da saúde envolvidas. A primeira etapa, então, formulário de matrícula, né?
deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Ele é uma folhinha, tá? Eu sei que vocês não vão conseguir ver no vídeo, mas mais tarde eu vou deixar o meu e-mail ali no fim da apresentação. Vocês podem me pedir para usar como modelo, se tiverem interesse. Então, eu elaborei um formulário de matrícula que coletava os dados pessoais, fazia uma triagem de pré-participação, né, identificando ali sinais e sintomas, o condicionamento ativo, né, o condicionamento físico, aliás, perdão, a intensidade do exercício desejada pelo participante e se esse participante estaria liberado ou não, né, para a atividade física por uma avaliação mais subjetiva. Esse formulário de matrícula também incluía o parquet, que é o nosso questionário de prontidão para atividade física. São 7 perguntinhas. Ele já tem um modelo pronto, assim, se vocês pesquisarem. E esse parquet, né, esse formulário é o que determina se a pessoa precisa do parecer médico ou não. Já adianto que no SUS, geralmente, a gente trabalha com pessoas idosas, e aí pessoas idosas têm muitas condições de saúde que acabam requerendo esse parecer médico, né? Então, a gente tem esse resguardo também institucional, e por isso foi importante a participação da médica nessa ação. A gente incluiu também o termo de responsabilidade, né, um termo de compromisso, de vínculo ali com a Academia da Saúde, e o termo de uso de imagem e voz era um textinho institucional para a gente poder tirar fotos dos participantes, né, das ações, das atividades, e postar isso eventualmente nas redes sociais da Secretaria da Saúde. A segunda etapa, a apresentação interativa do Guia Iniciativa Bem Viver, a gente buscou identificar quais foram as questões de saúde que o paciente desejava melhorar, porque isso é essencial para a motivação dele, né? Se a pessoa se inscreve num programa de atividade física, ela tem algum motivo pessoal. A gente elencou, através da ficha de matrícula, 7 itens, né? Saúde, lazer, qualidade de vida, socialização. Seriam vários motivos assim que a pessoa tem para participar da atividade física, porque nós, como profissionais, sabendo do motivo de cada aluno, a gente consegue conduzir melhor a nossa atividade, melhorar a adesão, melhorar o vínculo. Então, a gente identificou as questões de saúde que o paciente deseja melhorar, os fatores controláveis de qualidade de vida, né? Sono, alimentação, enfim. As atividades oferecidas, a gente apresentou as atividades oferecidas pelo Polo Navegantes, né? Na época a gente oferecia caminhada, ginástica, yoga, então a gente tinha várias atividades e colocamos elas no guia da Iniciativa Bem Viver. Definição de objetivos, metas e recompensas, isso é bem a cara de planner mesmo, né? Então a pessoa ela define os seus próprios objetivos, as suas próprias metas, participando ali do programa Academia da Saúde, e quais seriam as recompensas que motivam ela a se manter ativas no programa. Também os registros mensais e semanais de atividade física, né? A gente previu isso não só na aferição de sinais, mas por exemplo, quantas vezes por semana ela quer fazer atividade física e ela vai marcando lá quantas vezes de fato foi feito. Benefícios do yoga, né, que foi a atividade que eu escolhi para integrar na Iniciativa Bem Viver. Eu tenho um pouquinho de conhecimento de yoga e acho que é uma prática muito boa, assim, muito inclusiva no SUS. Na terceira etapa, aferição de sinais, então, essas foram as informações coletadas pela técnica, né? Peso, frequência cardíaca, pressão e saturação de oxigênio. Os sinais foram registrados em uma das páginas do guia, na primeira página, e aí a pessoa pode acompanhar esses registros, né? Sempre que ela for até a unidade de saúde para fazer essas aferições. Etapa 4. A consulta médica, como eu falei, eu fiz uma triagem através do parquet e a médica estava disponível para distribuir esses pareceres, fazer a avaliação dela, uma consulta específica para isso e já fornecer aquela liberação para participar da atividade física. E a etapa 5, né, uma prática de yoga, né, eu previ alguns asanas que eu coloquei no guia também,
8 asanas do yoga, né? Colocar uma prática de meditação e explicar sobre os 7 chakras também. Né? No yoga a gente trabalha não só com o corpo físico, mas também com o corpo espiritual, mental, então a gente trabalha saúde integral, literalmente. A gestão do tempo dessa atividade. Estavam previstas 2 horas para a gente fazer, mas os participantes se empolgaram e ela foi de 3 a 4 horas. Essa é a duração que eu recomendo hoje em dia. A duração ela depende também do número de participantes, né? Se tiver mais gente, a aferição de sinais vai durar mais tempo. Se tiver menos pessoas, a gente consegue fazer as coisas um pouquinho mais rápido. Então, como eu tinha previsto 2 horas, depois, durante a atividade, eu tive que suprimir algumas das partes da ação. Os recursos humanos, como eu falei, o profissional de educação física, técnico em enfermagem, médico e agente comunitário de saúde. A coordenação, ela poderia ser por qualquer profissional, tá? Qualquer profissão, mas teria que ter um espaço para o profissional de educação física aqui por conta das práticas que a gente incluiu. As estratégias de mobilização comunitária, então, convite pessoal, né? Como eu falei, a agente comunitária foi quem mais divulgou no WhatsApp, pessoalmente, e também a gente fez o convite virtual nos grupos de WhatsApp que nós já tínhamos montado. Aqui, então, eu vou mostrar brevemente as páginas desse guia da iniciativa Bem Viver. Essa é a capa. Aí a gente distribuiu um para cada um. Como vocês podem ver, é um caderninho bem pequenininho. Ele foi impresso em 2 folhas frente e verso, em preto e branco. Isso é uma forma de tornar o guia mais fácil de ser disseminado, de ser implementado. A gente tem um pouco mais de autonomia para imprimir e montar esse caderninho, né, sem depender de uma gráfica, de uma grande tiragem, enfim. Então, ele ficou preto e branco, assim, por esse motivo. Então, a primeira página, os registros de saúde, né, a gente colocou a data, peso, frequência. Ao longo do guia tem algumas mensagens, assim, deixa eu ver se eu consigo ampliar aqui. Algumas dicas, né, que a gente foi colocando. Mantenha a vacinação em dia, o conceito de saúde da OMS, né? Então, várias páginas têm algumas dicas. Na segunda página, o que eu quero melhorar em meu corpo? Coloquei um desenho ali, porque às vezes a pessoa não consegue identificar as partes do corpo pelo nome oficial que elas têm, ou isso fica um pouco confuso, né? Coluna, tem vários trechos de coluna, e aí a pessoa não sabe expressar. Então, um bonequinho, né, uma figura humana, o paciente consegue apontar, consegue desenhar, consegue colorir onde é que dói, onde é que tá bom, onde é que precisa melhorar. Então, eu trabalhei com imagem por causa disso, né? Então, o que quero melhorar em meu corpo ajuda também a identificar a motivação para participar dos treinos da Academia da Saúde. Na próxima página, a qualidade de vida, como eu falei, os fatores controláveis, né? Sono, alimentação, exercício físico, isso para estimular a corresponsabilidade sobre a saúde, para que o paciente não fique totalmente dependente das ações do SUS, seja de promoção da saúde, seja as de tratamento mesmo, né? Às vezes a pessoa tem lá uma questão com a alimentação, e aí ela depende de um nutricionista para melhorar essa alimentação, mas se ela tiver uma educação em saúde, ela pode ter mais autonomia para gerenciar a própria alimentação, né? Então, a ideia é trazer essa corresponsabilidade também. Na próxima página, as ações que nós tínhamos no Polo Navegantes da Academia da Saúde, né? Uma divulgação. A gente coloquei aqui também os objetivos, as metas, as recompensas, né? Então, são 2 páginas que a pessoa definia ali um objetivo principal, 3 metas que ela poderia colocar uma de cada vez, né? Primeiro, uma meta que tem que ser atingida em 1 mês. Meta número 2, 2 meses. Meta número 3, 3 meses. Ou 3 metas independentes, enfim. E ela anotava ali a própria recompensa. Então, nessa parte aqui do guia, eu instruí que as recompensas
tivessem a ver com o objetivo pessoal dela. Então, se o objetivo é emagrecer, a recompensa não vai ser um bombom, né? Pode ser uma caminhada num bosque, pode ser uma trilha, né? Alguma atividade que ela não está acostumada a fazer, mas que vai ser gratificante também, né? E que vai até estimular a atividade física. Então, aqui também tem dicas, né? Nas próximas páginas, uma reflexão sobre o que impede a pessoa de alcançar os objetivos, né? A pessoa identificar as barreiras para a prática de atividade física e também o que ela já faz ou pode fazer hoje para alcançar os seus objetivos. Então, aqui ela pensa lá no objetivo principal dela, nas metas, e tenta identificar as barreiras e as coisas que melhoram, né? Que já estão ajudando ela a seguir esse objetivo, a alcançar esse objetivo. Aqui na próxima página, você já experimentou e tem diversos exemplos de atividades físicas aqui. Caminhar, dançar, meditar, passear com o cachorro, fazer yoga. Isso porque a pessoa às vezes tem ideia de que a prática de atividade física é só o treino na academia. E tem tantas coisas que ela pode fazer e que vão ajudar ela a atingir aquele objetivo. Então, por exemplo, se for socialização, aqui ela pode identificar quais dessas atividades vão promover a socialização. A dança, praticar um esporte, fazer yoga, pedalar. Então, nessa página, a ideia é que a pessoa pintasse ou colocasse uma flechinha ali no que ela pode incluir na sua rotina e que não necessariamente dependesse da Academia da Saúde. Ali na próxima página, minha semana é movimentada. É um registro semanal, né? Que ela coloca as possibilidades de atividade física que ela tem durante a semana. Então, por exemplo, terça e quinta tem um treino funcional na Academia da Saúde. Toda sexta-feira tem uma aula de yoga às 8 horas da manhã. Na segunda-feira e na quarta tem caminhada às 4 horas da tarde. Então, ela poderia organizar a sua rotina, incluindo atividade física, conforme o que a gente oferecia ali na academia e as possibilidades dela no particular também. Aqui os registros de atividade física, né? Então, um mês vazio, a pessoa escreve ali qual é o mês que ela vai iniciar, se é janeiro, agosto, preenche os numerozinhos do mês e ela pode ir pintando aqueles números que, né, os dias que ela fez alguma atividade física, né? No dia 1º de setembro, eu fui passear com o meu cachorro, né? E aí ela pode anotar ali do lado, porque isso dá um estímulo visual à continuidade do exercício. A pessoa se automotiva a partir desse estímulo visual. E, por fim, as últimas páginas, eu coloquei alguns asanas do yoga e também uma breve explicação sobre os chakras, baseado assim, em atividades que a pessoa pode fazer em casa, né? Então, esses asanas, todos eles são bastante simples, bem autoexplicativos, e a ideia na nossa ação da iniciativa Bem Viver era demonstrar esses asanas, né? Como eu falei, eu não tive esse tempo, né? Eu planejei mal o meu tempo, achei que ia demorar um pouquinho menos, e na prática eu não consegui demonstrar. Mas ao longo do tempo, depois, né, das práticas da Academia da Saúde, eu trabalhava cada dia um pouquinho do yoga com elas e acabou que elas já sabiam todas essas posturas depois de algumas semanas. Aqui a página final, né, a contracapa. Eu coloquei um espacinho para colar um adesivo ali, a gente distribuiu adesivos com frases motivacionais, então cada uma ganhou uma frase diferente para colar aqui na contracapa do caderninho. Então aqui eu tenho algumas fotos, né? A foto da capa ali do nosso guia da iniciativa Bem Viver, aquela papelada ali era o formulário, o termo de compromisso, o parquê, né? Uma breve observação sobre essa papelada. A minha vontade era fazer tudo digital, né? Para evitar o desperdício de papel. Mas a gente precisa entender o público que a gente trabalha. Então, se eu estou trabalhando com pessoas idosas, elas podem apresentar dificuldade para escrever, para ler, até a compreensão. Então, esses formulários eu mesma preenchi, fiz um pré-preenchimento através dos registros do ESUS, e depois, na iniciativa, no dia da ação,
eu li tudo para elas, expliquei, apliquei o parquet de forma individual, coletei as assinaturas, a gente fez os acordos, os ajustes ali, referentes ao termo de uso de imagem e voz. Então, uma coisa é o que a gente tem a parte burocrática, né, os formulários em papel, e outra coisa é a gente fazer isso na prática. Então, a ação, a iniciativa Bem Viver, foi uma oportunidade de tornar essa papelada mais acessível para os alunos. Isso é muito importante para nós, para que tenha essa adesão e para que elas tenham a compreensão de toda a dimensão do que elas estão se envolvendo na atividade física. Aqueles papeizinhos verdes ali eram os objetivos pessoais com a prática de atividade física. A gente fez uma dinâmica em que elas ordenavam cada objetivo, né? Então, tinha o primeiro, o segundo e o terceiro. Elas elencavam os 3 principais objetivos em ordem decrescente. E ali embaixo, né, cortei os rostos das participantes e tem a mesa, que foi onde a gente fez a ação mesmo, né? E elas participaram bastante, foi bem bacana esse dia. Os resultados alcançados, então, a gente efetivou algumas pré-matrículas, fizemos novas matrículas de pessoas que estavam entrando em contato pela primeira vez com a Academia da Saúde, distribuímos o guia da iniciativa Bem Viver, né, o caderninho, atualizamos registros de saúde daquela aferição de sinais, identificamos objetivos dos participantes, identificamos as demandas de saúde prevalentes. Então, lá na triagem, eu questionei se tinha doenças cardiovasculares, metabólicas, renais ou lesões ortopédicas, e a partir dessa informação a gente conseguia identificar uma prevalência naquele território. Entrega dos pareceres médicos e integração entre os participantes e a equipe de saúde. Aqui, a avaliação, a gente fez uma avaliação mais subjetiva entre a equipe. Seria importante fazer uma avaliação de feedback imediata, porque a gente consegue planejar melhor outras ações assim também. E identificamos alguns desafios e também algumas soluções. Então, principal público, pessoas idosas, a gente fez adaptações ali no formulário de matrícula, né? Como eu já falei, essa adaptação foi verbalizar, foi mostrar o formulário, preencher junto com elas. Dificuldade no preenchimento do formulário, né? Então, eu fiz esse pré-preenchimento até para não tomar tanto tempo da ação. Tempo de preenchimento do formulário foi a partir da ficha do paciente. E também a gestão do tempo, né? Então, as soluções. Nós optamos, né, por acolher a participação intensa das alunas e suprimir algumas atividades, em vez de fazer tudo exatamente como a gente tinha planejado. Então, aquela parte do yoga eu passei ao longo das semanas seguintes na academia. Os fatores de sucesso, a integração durante o evento, né, o estabelecimento de vínculo afetivo, porque aquela comunidade era muito unida, elas já se conheciam, muitas pessoas moravam lá há muitos anos, há décadas. Então, essa integração ela foi muito boa, né, para que a ação tivesse sucesso. Um café e chá compartilhado, né? Todo mundo gosta assim, de receber um agrado durante a ação. É muito legal quando a gente consegue chamar as pessoas sem o cafezinho, mas com um cafezinho é mais fácil. Senso de comunidade no território. E os exercícios adaptados a diversas limitações, né? Então, aquela prática do yoga, né? Os asanas, a minha ideia é demonstrar como eles podem se adaptar a cada pessoa. Então, a gente usou também um pouco daquele momento para fazer esse educativo, essa correção postural. Incentivo a corresponsabilidade através do guia da iniciativa Bem Viver. Também o potencial de replicabilidade. Foi necessário uma equipe de saúde reduzida, a gente não envolveu tantos colegas assim, então é fácil de replicar quando você tem uma unidade de saúde com uma equipe menor ou com poucas pessoas que estão disponíveis para fazer a ação. Os materiais de baixo custo ou gratuitos, eu elaborei o guia da iniciativa Bem Viver em um aplicativo gratuito da internet.
ele está pronto para impressão, né? Se alguém se alguém quiser fazer uma réplica dele, só teria que alterar ali os logotipos, né? Colocar o da sua unidade de saúde ou da sua secretaria de saúde e também alterar aquela divulgação do Polo Navegantes, fazer uma adaptação para o seu próprio contexto e realidade. E essa atividade permite várias adaptações também. Ela não precisa ser vinculada ao programa Academia da Saúde, ela pode ser fracionada em atividades menores, ela pode ser individualizada. Então, eu posso apresentar esse guia e marcar uma consulta com um paciente e fazer toda essa dinâmica de forma individual. A gente pode dividir várias turmas para contemplar turnos diferentes e a atividade ser mais breve, ela não precisa durar 3 ou 4 horas. Combinação com outras ações de promoção da saúde, aproveitamento em outros contextos de grupos. Então, às vezes a gente tem grupo de mulheres, grupo de homens, grupo de pessoas idosas, grupos de saúde mental, e essa iniciativa Bem Viver, ela pode ser usada nesse contexto também, porque a prática de atividade física, ela é essencial para esses grupos que têm demandas muito específicas. Então, daria para fazer adaptações no material e colocar eles em outro contexto. A sustentabilidade, então, disponibilidade de recursos humanos e materiais no SUS, a gente não depende de grandes coisas fora do que a gente tem disponível. O baixo custo, a atividade pode ser conduzida por qualquer profissional de saúde, excetuando-se tarefas exclusivas de profissões. Então, o parecer médico tem que ser do médico. A aferição de sinais, ela vai ser por quem tem a capacitação para fazer. O estímulo à autonomia minimiza a dependência do serviço de saúde, isso de forma imediata e também a médio e longo prazo. Algumas recomendações que eu já fui comentando ao longo da apresentação, é bacana definir um líder para organizar a atividade, para fazer essa divulgação, para organizar a equipe mesmo, né? É melhor fazer em equipe do que sozinho. Familiarização com a ferramenta de design, né? Então, quem souber mexer nessas ferramentas que a gente tem online gratuitas, vai ser mais fácil de adaptar esse guia ou de criar o seu próprio. Investir na divulgação e considerar que a atividade pode extrapolar a duração, né? Pode exceder o tempo, e também pedir um feedback imediato. É uma recomendação que a gente pensou nisso como equipe depois que terminou a atividade. E, por fim, agradecer, então, a equipe envolvida, a Bruna, técnica de enfermagem, a Jandira, agente comunitária de saúde, e a Maria Eduarda, médica, que esteve conosco lá naquela ação, a Secretaria Municipal de Saúde de Rio do Sul, que era onde eu estava naquele momento, onde essa ação foi desenvolvida, a Secretaria de Saúde do Estado, né, que está organizando essas experiências exitosas e que está nos dando essa oportunidade de compartilhar entre colegas aquilo que dá certo e que vai só fazer bem para todo mundo, principalmente para a comunidade. Eu deixo o meu e-mail à disposição para quem tiver alguma dúvida, para quem quiser esse material como modelo, e no fim aqui da apresentação eu fico disponível para as perguntas de vocês. Um grande prazer estar aqui com vocês e até mais. Maravilha, muito obrigada, Priscila. Outra experiência muito boa de conhecer, de acompanhar, obrigada pelo teu relato. Vou pensar que eu vou trazer as perguntas e comentários ao final, tá bom? Mas já quero te agradecer pela apresentação. Agora, pessoal, vamos dar continuidade à nossa webconferência com a apresentação do Rafael, que vai nos trazer a experiência do projeto Envelhecer Ativo. Então, já vou pedir aí para o Rafael ligar a câmera e microfone para a gente testar. E reforçando, pessoal, se tiverem comentários e dúvidas para a Priscila, tragam aqui no chat, que no final eu vou resgatar. Consegue ligar teu microfone, Rafael, para a gente testar teu som? Não te ouvimos, pelo menos eu não estou ouvindo. Dá para me ouvir agora? Ah, agora sim, tudo certo. Rafael, obrigada de novo pela tua presença aqui, tá? Vou te pedir para se apresentar novamente e fica à vontade para conduzir a atividade pelos próximos 30 minutos. A palavra está contigo. Boa tarde, meu nome é Rafael Garcia, sou profissional de educação física no município de Jaguaruna, aqui no sul de Santa Catarina.
O nome do projeto ali é o Projeto Envelhecer Ativo, né? Como o envelhecimento populacional vem crescendo na maior parte dos países, no Brasil principalmente, né? E aqui na Jaguaruna, principalmente, tem um grande número de idosos aqui, muitos idosos afogando também o atendimentos nos postinhos das comunidades, né? Porque o idoso tem essa mania de qualquer dorzinha tá no postinho, que é receita para remédio, que é alguma consulta, alguma coisa relacionado a uma dor, às vezes uma dor de ombro, uma dor de joelho, uma dor de quadril. Às vezes eles correm para consulta médica pedindo algum remédio, às vezes acham que é medo de alguma coisa também, né? De ter quebrado, fraturado alguma coisa, né? E esse projeto teve a ideia porque tinha um projeto, tá? Era alguns anos atrás parecido com a da nossa colega da Academia da Saúde. E a outra profissional, ela tinha pedido as contas, né? Ela era efetiva, ela passou em concurso e saiu. E esse projeto ficou uns 2 anos, se não me engano, 3 anos, assim, sem profissional dando aula. Essa experiência, ela é realizada nos salões paroquiais das comunidades aqui da Jaguaruna, né? Então eu vou no salão paroquial de determinada comunidade, nos interiores, e dou aula para o pessoal. Também ali o modo de divulgação no começo foi pelas agências de saúde, indo em cada comunidade, né, que elas fazem um trabalho de porta em porta, avisando que ia ter o programa de exercício físico. Quem tivesse interesse tinha que ter autorização médica, né, prescrito, assim. E começou o ano passado desse projeto, voltou em abril de 2024 e está continuando. Já como a gente falou ali, os benefícios, para mostrar o benefício da saúde mental, física e social dos idosos, promovendo um envelhecimento saudável, né? Uma qualidade de vida melhor, uma independência melhor desse idoso. Então, aqui eu que sou o responsável técnico, né? Eu que vou lá, passo os exercícios físicos para os idosos. A nossa cidade também tem uma parceria com uma academia daqui, uma academia de musculação. Daí lá nessa academia de musculação, outro professor que dá aula para esses idosos, sabe? Que é o pessoal aqui do centro, porque aqui no centro da Jaguaruna, os idosos atendidos aqui são nessa academia. Pode deixar aberto. Aqui eu tive que chamar a atenção porque já está no horário, o pessoal está saindo, tá? Por isso que eu falei para deixar aberto. Então, voltando ali o assunto, né? Então, aqui no centro da Jaguaruna, o responsável por passar esses exercícios é numa academia, é numa sala de musculação. E desses idosos aqui do centro são atendidos lá. No caso, eu sou nas comunidades, né? No interior, digamos assim. Porque muitos idosos não têm como vir para o centro, tá? Não tem meio de transporte, né? E a maioria das minhas alunas são idosas, então a maioria não dirige. E aqui na Jaguaruna, por ser uma cidade pequena, não tem transporte coletivo, não tem ônibus, não tem Uber, assim, é bem difícil. As atividades incluem caminhada, alongamentos, exercícios de resistência com pesos, caneleiras, halteres, trabalho com faixa elástica também, pequenos sprints, né? Lógico, não um sprint, mas mais para trabalhar a potência de pernas ali. Inicialmente, o projeto ele era uma vez na semana, tá? Eram aulas só de manhã, com uma duração de 1 hora cada aula. Só que quando o pessoal foi vendo que o exercício estava fazendo bem, melhorando, eles fizeram ofício, né, que se chama um ofício, mandaram para a secretaria para pedir mais dias. Então, eu acabo dando aula agora de manhã e de tarde, mas inicialmente era só uma. Por causa disso, os idosos começaram a ter mais independência, assim, né? Porque aqui na Jaguaruna é o caso do pessoal do interior, né? O pessoal é muito acomodado, digamos assim, né? Então o pessoal fica sentado no sofá, vendo muito tempo televisão, crochê, fazem bastante serviços de rua, assim, de casa, né? Limpa do terreiro, essas coisas. E eles não tinham
essa disponibilidade de fazer exercício, assim, até ter nos salões paroquiais, né? E o pessoal começou a gostar. Alguns foram sentindo alívios de dores de ombro, de joelho, sabe, de coluna, mas por causa disso mesmo, assim, por estar em casa, ser mais sedentários, né? Às vezes o pessoal acha que fazer serviço de rua, carpir, cortar uma grama, essas coisas, já é como um exercício, né? Eu trabalho o equilíbrio, força ali alinhado, porque ele melhora a queda, né, em idosos ali. Melhora, quer dizer, diminui o risco de queda, né, como diz Sherrington ali. E nas minhas aulas ali eu fico sempre cuidando, principalmente o idoso, né, 60 mais ali, para ele não arrastar o pé, né? Vários assim no começo arrastando o pé, sem postura, mas daí eu comecei a cobrar assim, tira o pé do chão, levanta o pé, trabalhando a marcha, sabe? Postura, retinho, até o modo de se sentar também, faço exercícios sentados, assim, pessoal meio fora de postura. Então, falo, ó, tá em casa, tenta ficar sentadinho, com postura. E isso foi educando eles, assim. Então, tem uns que até se lembram que ou alguma coisa assim, ou num passeio, se lembra a postura. Daí pegam e já se corrigem automaticamente. Vários idosos, assim, né? Já a partir desse 1 ano, fez 1 ano esse ano de projeto. Eu até queria gravar um vídeo, mas como não podia botar vídeo aqui, ia ficar meio ruim, né? Botar um vídeo com depoimento do pessoal, assim, depois de fazer exercício físico, tá? É assim, ó, vários idosos relatam melhora, por exemplo, de dor de ombro. O dor de ombro aqui nas idosas aqui é o mais, tá? Não sei se provavelmente deve ter uma ligação aí de crochê, porque várias aqui fazem crochê, várias, chega a ser engraçado. Mas elas fazem muito crochê, tá? Devido ali à postura também. Então, eu tento trabalhar exercícios corretivos com isso, trabalhar exercícios de mobilidade, né? Várias ali não conseguiam se abaixar para pegar uma coisa no armário, por exemplo, né? Uma simples tarefa do dia a dia, ou erguer o braço para pegar alguma coisa no armário, ou pendurar uma roupa no varal, né? Vários relatam essas melhoras, assim, até de quedas mesmo, tá? Porque tem, como eu falei, o idoso geralmente ele vai perdendo potência de pernas, ali a força e vai arrastando mais o pé mesmo. Daí eu comecei a alertar, fazendo exercício com isso, trabalhando com caneleira, trabalhando, botando conezinho, fazendo obstáculo, fazendo levantar a perna, passar por cima, passar pelo lado, né? Alguns relataram também diminuição de queda, tá? E tinha muita gente que caía mesmo, tá? Tinha uma senhora que caía direto, assim. Da última vez que uma senhora caiu, ela quebrou o braço esquerdo. Mas a maioria, assim, comenta que só teve melhora do exercício, né? E como ali também você falou no começo, eu também fiz a auriculoterapia. Então, a auriculoterapia ajudou bastante eles, tá? Eles relatam melhoras significativas, assim, de ansiedade, de sono, até dores em determinadas partes do corpo. E isso deixa os idosos mais independentes, assim. Eles são bem engajados, tá? Os idosos aqui do sul, aqui do interior, eles são bem engajados. Como eu falei, nas comunidades o pessoal é mais retirado. Às vezes a pessoa mora ali há 30 anos, mas não tem esse negócio de se reunir com o vizinho. Então, lá eles se reúnem, né? Tem essa troca, tem a conversa. Não tem como fazer o exercício e, sabe, eu deixo eles conversar, eu deixo eles ficar à vontade, mas fazendo exercício. Também não tô lá para lá ser um general, sabe? Então, tem que deixar eles conversar, eu deixo eles à vontade mesmo. Porque são idosos, principalmente esse pessoal do interior, geralmente mora sozinho, tá? Os filhos aqui do pessoal, que eu reparei bastante, todo mundo mora para fora e bem longe, tipo Florianópolis, Joinville, Curitiba, Criciúma, Porto Alegre. Então eles ficam sozinhos mesmo. Então essa união deles ali, conversando, fazendo exercício, nossa, super importante. Nas confraternizações de final de ano foi uma maravilha, assim, foi bem legal. E aqui o Mikeson fala, né, que a prática regular de atividade física em idosos está ligada à redução de sintomas de depressão e ansiedade. Justamente por isso, por estar lá, por estar no meio de pessoas, conversando, né? Porque
Idoso, ele tá ali, ele tá vendo televisão em casa e só vê notícia, geralmente é notícia ruim, é novela, sabe, essas coisas. Então, eu deixo mesmo eles fazerem o exercício, né? Eu cobro o exercício correto ali de fazer. Uma coisa também, eu não tem como eu cobrar uma execução perfeita deles, né? O importante para mim é se movimentar. Eu não robotizo o movimento, sabe? Então, deixo ali, faz à vontade, conversando. Também, por exemplo, tem idosos que não podem deitar, que não podem fazer exercícios muito tempo em pé. Então, eu deixo à vontade para eles. Ó, não dá para fazer? Faz sentado. Não dá para fazer sentado? Faz em pé. Então, eu não fico aquele professor chato. Ali, tem que fazer desse jeito. Não, tem que ser maleável, sabe? É, no começo, assim, tinha muito mais idosos, tá? Tinha muito mais idosos mesmo. Só que, como eu falei, eu gosto de fazer eu gosto de fazer um treino ali voltado para a força mesmo. Eu vim da sala de musculação, trabalhei com muitos idosos na academia, na sala de musculação, principalmente depois da pandemia, teve muita procura, muita recomendação médica de idosos. Pô, e o idoso, assim, ele não é de vidro, ele aguenta a carga, mas aquele negócio tem que saber trabalhar, né? Então, eu não estou lá só para fazer só com o movimento do braço, alguma coisa. A gente trabalha com peso, com halter, a gente trabalha com caneleira, a gente trabalha com elástico, bends, eu vou mudando a resistência dependendo da aula. Só que aquele negócio, nem todo mundo gostou do tipo de exercício, né? Porque a outra professora, ela fazia coisas mais circuitadas, assim. Legal, é bacana também, mas para mim, idoso tem que treinar força. Eu sou desse que o idoso tem que treinar força, assim. Lógico, né? Não treinar pesado, mas treinar no limite dele ali, que eu sei que ele é capaz. Como eu falei, eu venho da sala de musculação, eu já vi idoso fazendo um leg press com 200 quilos. Não posso comparar, mas eu sei que o idoso consegue, né? Cada um com sua necessidade, lógico. E a maioria dos idosos, tá? Como eu falei, que foram reparando, que melhoraram, eles entenderam que o exercício físico deu uma qualidade de vida melhor para eles. Eles sabem que é importante. Então, o exercício físico também ele é uma das intervenções mais eficazes para retardar o efeito de envelhecimento, né? E ter uma qualidade melhor na velhice, né? E muitos também reclamam por não ter começado antes, né? Só que, como eu falei, como eu dou aula no interior, a maioria não consegue vir para o centro para fazer uma academia, fazer um pilates, fazer qualquer outro tipo de atividade, né? As aulas não podem ser monótonas, tá? Por mais que, como eu posso falar, chega lá, faz exercício, por exemplo, né? Uma extensão de perna, alguma coisa. Não posso fazer toda a aula sempre a mesma coisa, então eu tento ser criativo. O idoso gosta desses tipos de brincadeira, sabe? Alguma coisa com conezinho, exercícios em dupla, trabalhando coordenação, cognição, sabe? Com outro parceiro, se desafiando. Eles gostam bastante disso, tá? Os exercícios têm que serem dinâmicos, fazendo aulas ao ar livre também, botando ele para pegar um arzinho, pegar um sol. Tanto é que já fiz até aula na beira da praia com uma talassoterapia. A talassoterapia também eu fiz um curso aqui ali pela UFSC, né? Eu achei bacana, só que também teve que tomar um cuidado assim para trabalhar com idoso lá na praia, porque aqui no sul Jaguaruna é muito quente, ou é muito quente, o sol é de torrar, então às vezes de manhã aqui o sol já está fervendo mesmo. Então procurei um dia nublado, assim, levei os idosos ali perto dos bombeiros na beira da praia, a gente fez exercícios na areia e tal. Melhorou bastante, tá? Até fiz um vídeo, publiquei, outras comunidades pedindo, mas é aquilo, tem que ser um dia ameno, digamos, né? Sem muito sol, porque imagina o idoso pegando um sol de 35 graus, 40 graus ali, é complicado mesmo. Daí foi legal que foi um dia nublado, deu pra gente até fazer exercícios ali na beira da água ali, quase uma ida no mar, mas foi bem bacana, assim. E tem que ser criativo, não adianta. Eles não gostam não de fazer sempre as mesmas coisas, tá? Tem idosos que reclamam, não é fácil, sabe? Tem idosos que reclamam de fazer sempre o mesmo exercício, mas até porque tem um material limitado, né? Mas aquele negócio com a criatividade a gente vai melhorando a cada aula.
dá para trabalhar com bastões. Tem dia que eu trabalho só com bastão, só com elástico, só com peso do corpo. Daí eles gostam dessas coisas de ficar mudando, né? Assim, pode ser aplicado em qualquer lugar, né? Os exercícios aqui, tendo material, não tendo, né? Como eu falei, o profissional tem que ter criatividade, tem que tirar coelho da cartola mesmo. Como eu falei, dá para fazer com bastão, dá para fazer só com o peso do corpo. Tem que ser criativo, não adianta. E eles gostam dessas coisas diferentes, tá? Um dia que é só com o peso do corpo, chega lá, eles acham que não vai ter aula, que eu não tiro o material do carro, né? Daí chega lá, nossa, que legal, olha só, dá para fazer muita coisa em casa e a gente não faz. Por exemplo, exercícios de senta e levanta da cadeira, flexão plantar, apoio na parede, sabe? Daí bota lá os conezinhos fazendo obstáculo. Dá para ver isso em casa. Até explico, ó, bota uma garrafinha, alguma coisa, ela passa por cima, faz zigue-zague, faz coisas de andar para trás, para frente, sabe? Tem que ser criativo, tem que ser criativo. E eles gostam disso, tá? Eles gostam dessas coisas, como eu falei. Aqui, né, daí tem um caso aqui também que, tipo, o município, o governo tem que apoiar mais essas atividades, né? Porque é um trabalho de prevenção, como eu falei lá no começo. Idoso gosta muito de estar numa consulta médica aqui, pelo menos aqui no município da Jaguaruna, tá? Que eu já ouvi relatos dos médicos aqui. Lá em determinado postinho é muito idoso, qualquer dorzinha eles estão no médico mesmo. Eles têm um certo medo, não sei, de acho que é morrer, não sei. Então, às vezes, qualquer dorzinha mesmo, eles vão pro médico aqui, tá? Não sei aqui na região dos meus colegas que fizeram a apresentação, mas qualquer dorzinha mesmo, assim. Isso deu uma diminuída, tá? Isso deu uma diminuída até do pessoal que tem umas alunas ali. Eu falo alunas porque a minha grande parte de alunas são mulheres, tá? Eu acho que eu devo ter 5 homens no máximo, de mais de 100 mulheres, assim. A maioria é mulher, assim, e elas eram meio medrosas, né? Mas com o exercício físico elas foram vendo que, era só uma dor de ombro, né? Alguma coisa assim, só uma dor de joelho. Dores musculares também já chegou a alunas ali irem no médico por causa de dores musculares, de pedir relaxante muscular. Mas aquele negócio, porque não estava acostumada, né? Eu lembro que no começo das aulas, assim, quando a gente começou o projeto, teve várias alunas que foram até um atendimento médico nos postinhos, porque não conseguiam sentar, sabe? Acharam que estava com alguma coisa na perna, com dor no quadríceps, assim. Mas era só falta de mobilidade mesmo, né? Hoje elas sabem que é dor muscular, que faz parte, e tem que ter, tem umas até que falam, tem que ter essa dorzinha muscular porque tá fazendo efeito, né? Então, a experiência, o projeto, assim, é essencial para o idoso, assim. Como eu já comentei ali, melhora muito a saúde física dele, mental. Idosos depressivos aqui, tomando remédio, sabe? Gente que deixou de tomar remédio, já teve relatos. Como eu falei, eles ficam muito tempo sozinhos, daí chega lá, tem um pessoal da comunidade, tá, o vizinho, às vezes o vizinho ele só dá bom dia, boa tarde, boa noite, chega lá dentro, tem aquela conversa, tem aquela brincadeira, sabe? Eu brinco às vezes que até parece uma turma de escola, sabe? É muito bacana assim ver eles rindo, eles são muito solícitos, assim, até quando entra gente nova na turma, eles falam sejam bem-vindos, eles motivam, ó, no começo é difícil, depois é melhorando, né? E eles mesmos convidando mais pessoas, assim. E aparece, de vez em quando aparece lá. Às vezes vem parente na casa deles, eles levam esses parentes para fazer exercício, né? Eles só dizem que tem coisa boa, assim, a falar. E, e as políticas públicas deviam incentivar mais, assim, a adesão do idoso em programas de exercício. Pelo menos aqui na minha cidade, tá? Jaguaruna. Não sei fazer mais campanhas,
dando o suporte adequado para esses idosos, sabe? Aqui devia ter um centro, alguma coisa, para atender totalmente esses idosos. Até fiz um projeto com o pessoal aqui que eles querem, para o próximo ano de governo, eles falaram de uma ideia, eu dei uma ideia de um centro para atender todos esses idosos, para trabalhar a arte, né? Não só exercício físico, arte, atendimentos psicológicos, esses idosos se reunirem, música, sabe? Porque assim, eles querem aprender, só que às vezes não tem dinheiro para pagar, né? Porque a maioria é idoso, tem um orçamento apertado, é difícil mesmo. Mas eu acho que tinha que ter mais, assim, é um público que vai crescer, que precisa muito de apoio, e aquele negócio é o trabalho de prevenção, isso vai desafogar atendimentos, né? Vai melhorar a qualidade de vida deles, vão procurar menos os médicos. Mas eu acho que falta um pouco desse incentivo assim por parte do governo, digamos assim. Acho que cada cidade devia ter um centro só para atendimento deles assim. Tem uma cidade vizinha aqui que é Morro Grande, eles têm um centro muito bacana ali, muito legal. Tem hidroginástica, tem atendimentos psicológicos, música, fisioterapia, tudo num ambiente só, sabe, um centro só para isso. E o pessoal lá adora. Quem está lá não quer sair. Tem gente até de umas comunidades aqui que moram mais ou menos perto dessa cidade, querem lá fazer, mas não pode, né? Mas eu acho que falta um pouco de incentivo, tá? De políticas públicas isso. Mas a gente vai fazendo a nossa parte que dá, né? Cabe a gente profissional fazer o que pode, fazer o máximo que puder. Eu sempre brinco que o pessoal cada aula que eu dou, eu tento fazer a última aula da minha vida, assim, porque eles são praticamente a idade dos meus avós, assim. Eu quero que eles vivam bem, tenham qualidade de vida boa, né? E tento sempre dar o melhor de mim, fazendo uma aula maravilhosa, espetacular para eles, assim. E o mais importante é ver a qualidade de vida deles. Eles estando lá, falando que estão bem, que reduziram o risco de quedas, tem idosos que caía muito, tá dormindo melhor. Porque isso não tem dinheiro que paga, assim, porque quando a gente vem da sala de musculação, o pessoal, a mulherada quer ter uma perna grande, uma bunda grande, os homens querem ter um braço grande, um peitoral, e aqui não. E esse grupo, o grupo especial, não, eles só querem ter uma qualidade de vida, né? Até esqueci de comentar, de botar nesse projeto, que eu também estou dando aula no CAPS, e trabalhar no CAPS está sendo maravilhoso também, assim, sabe? Trabalhar com pessoas com problemas mentais, digamos assim, com transtornos, né? Nossa, está sendo maravilhoso. Eu já vejo melhoras nesse pessoal também de concentração, sabe? Está sendo bem bacana, assim. Não sei como que é o CAPS em outros lugares, mas aqui está bem legal de trabalhar. Estou adorando, assim, tá bem maravilhoso, assim. É isso, eu sou movido a dar qualidade de vida para as pessoas, é essa melhora deles. Então, espetacular, é isso aí. É isso aí, minha explicação foi isso. Como eu falei, eu queria ter colocado mais vídeos ali, não deu, porque a apresentação não permite, né? Mas eu queria botar um vídeo dos idosos ali fazendo atividade física, ia ser bem legal. Mas muito obrigado pela oportunidade, é isso aí. Minha apresentação foi essa. Muito obrigada, Rafael. Mais uma experiência muito legal da gente acompanhar, né, pessoal? Vou convidar agora as outras palestrantes, Roselei e Priscila, se puderem retornar aqui, ligarem sua câmera. Rafael pode manter ligada, como combinado, né? Agora a gente vai ter um momento de perguntas e respostas para interagir com o nosso público. Algumas pessoas já se apresentaram aqui no chat, né? Então a gente tem gente de Joinville aqui nos acompanhando, de Calmon, quem mais? Quem puder se apresentar aí para a gente saber quais municípios estão aqui com a gente hoje. A gente agradece. E já vou também perguntando para quem está nos acompanhando ao vivo, né? Se vocês têm experiências parecidas por aí, com certeza, né?
muitos municípios, ó, o pessoal do Rio Grande do Sul, Carlos Barbosa aqui acompanhando também, olha que legal. Com certeza outros municípios conseguiram se identificar, né, com as experiências, com os desafios enfrentados pelas experiências apresentadas hoje aqui. Eu, pelo menos, fiquei muito inspirada, né, e tenho certeza que bastante gente aproveitou esse nosso encontro de hoje. Então, já vou pedindo o pessoal se apresente aí, tragam seus comentários, como é que está aí no município de vocês essas questões, né? Agora é o momento da gente aproveitar os nossos convidados, tirar nossas dúvidas, para conseguir replicar essas atividades também. E aí, eu vou começar com uma pergunta que foi trazida para a Roselei. Assim, Roselei, achei muito interessante acompanhar a tua apresentação, porque um exemplo, assim, né, de ação multiprofissional, né, que trabalha tanto a prevenção como a promoção da saúde, e vocês conseguiram aproveitar um evento que já tinha adesão, né, do município para trazer o setor da saúde junto, né? Então, eu queria entender um pouquinho mais nessa questão da intersetorialidade, da estratégia da ação de vocês, né? Que conseguiu se expandir para além do serviço de saúde, né? Como é que foi essa articulação? Que outros parceiros foram envolvidos? Como é que foi feita essa articulação com esses outros parceiros, né? E aí vou trazer também, junto com isso, a pergunta da Cíntia, que ela perguntou sobre o trabalho dos ACS, né, dos técnicos também em agentes de saúde nessa ação, né? Ela perguntou em relação à aferição da pressão e glicemia, mas vou aproveitar para ampliar a pergunta aí, como é que foi a ação dos ACS, então, nesse âmbito multiprofissional, nessa ação, e também para além da saúde, né? Como é que foi feito o contato com esses outros setores? Como é que esses municípios poderiam começar a pensar numa ação parecida, né? Quais parceiros podem ser incluídos, contactados, enfim, se puder falar um pouquinho mais sobre essa ação aí. Então, nesse momento, no dia que a gente resolveu fazer a ação, né? Então, a gente conversou em equipe com os ACS e a enfermagem, né? A gente juntou as técnicas de enfermagem também, que estavam lá presentes no momento, e foi chamado os agentes de endemias para participar também, para divulgar o trabalho deles e poder estar orientando a população nesse sentido, né? Já que temos focos do mosquito da dengue no município. Então, para eles trabalharem em conjunto com a gente ia fazer a nossa parte, né, de notificar e identificar as doenças, e eles iam disseminar a informação. A gente buscou a parceria da Celulose Irani, que é uma empresa nossa do município, né, que é Irani Papel, e ela faz um serviço de reflorestamento maravilhoso, né? Assim como ela retira da natureza, ela repõe. Eles doaram 400 mudas de frutas, de mudas frutíferas, né? Era pitanga, araçá, agora não vou lembrar o nome das outras, tinha 4 ou 5 qualidades de guabiroba, né? Então, para a gente distribuir para o pessoal e para que eles reflorestem também, né? Façam isso em suas casas, em seus terrenos. Como eu falei, é uma população bastante rural, né? A maioria da nossa população é rural, então eles fariam um reflorestamento com essas mudas, né? Replantando em suas localidades, cada um na sua. E a gente teve parceria da Secretaria de Educação, né, que no momento que a gente contatou o pessoal da educação, e eles toparam na hora para participar, convidar os atletas a verificar PA e glicemia minutos antes do jogo, né? Claro que algumas PAs deram alterada pela emoção do momento, né? Que eles estavam disputando ali e tal, o campeonato, né? Mas que foram orientados a fazer acompanhamento por causa disso, né? Para a gente garantir que não era só aumento no calor do momento, né?
Então, foram essas as parcerias, né? Então, todo mundo topou e foi. A prefeitura também deu apoio para a gente, o pessoal da administração, né? Deu apoio em todos os momentos para que a gente faça tudo que a gente pensa e a gente consegue passar para eles e, né, orçar coisas e produtos e material. Então, a gente tem o apoio deles, né? Então, isso também é muito importante. Não é uma coisa difícil de se fazer, é uma coisa fácil, porque, né, verificar PA e glicemia e fazer testes rápidos, a gente tem na unidade disponível para todos. Então, é uma coisa que a gente só levou além das paredes da unidade, né? Fora extra-campo, no caso. Então, foi fácil para nós, né? E a gente fez no sábado, porque no dia 5, porque eu acho que não me lembro agora, era dia 7, era durante a semana, então também ajudou, né, a prefeitura, a administração ajudou nesse sentido, né, porque a gente também trabalha né, em horários diferenciados, mas a gente tem outros afazeres, então a prefeitura incentiva pagando horas extras, enfim, né, esse também é um incentivo para a gente fazer a promoção de saúde e que dê certo fora do nosso horário de trabalho, que é um horário comercial, geralmente. Perfeito. Vou aproveitar aqui para trazer os elogios, né? O pessoal agradecendo e parabenizando pela apresentação aqui, a Glaciela, a Lenze, a Cíntia, a Suane Silva também. A Liliane também fez um elogio aqui para o material que a Priscila trouxe, e aí já vou também passar para a Priscila. Eu, pessoalmente, assim, Priscila, eu sou muito fã, né, de uso de materiais visuais, né, com a comunidade. Eu acho que aproxima muito a linguagem, né, traduz essa linguagem técnica para a linguagem popular. Eu acho, assim, essencial para qualquer tipo de ação que se pretende, né, superar um desafio tão grande, né, enfrentar um desafio tão grande que é o engajamento nas atividades físicas, né. Então, também trago aqui meu parabenizo, né, pelo desenvolvimento material, achei, assim, bem inspirador mesmo, né, e aí queria saber, tu mencionou, né, que esse material pode ser acessado para replicação, aí queria saber como é que a gente pode acessar esse material, como é que quem está nos acompanhando pode acessar para poder replicar essa atividade aí nos municípios. Oi, então, esse material, ele não está publicado, tá? Ele ainda é um material interno da Prefeitura de Rio do Sul, mas ele está no meu Google Drive e tá no Canva, né? Não queria falar o nome aqui do produto que a gente usou ali, mas é porque é uma ferramenta gratuita e muitas pessoas têm acesso e têm o conhecimento de como fazer. Então, é só me pedir que eu posso compartilhar o arquivo, né, digital, e editável, e aí quem souber mexer nessa ferramenta consegue editar e adaptar ali para a sua realidade, né, para a sua instituição. Aqui eu também posso compartilhar cada página, cada figurinha das páginas individualmente, e aí vocês montam o livrinho, né, conforme querem a ordem das páginas, enfim, então é só me pedir, assim, que daí eu compartilho, bem de boas. Só que ele não está publicado, assim, né, num artigo ou num site, alguma coisa. Até posso providenciar isso, porque como fui eu que fiz, né, não tem essa questão, assim, de direitos autorais ou de ser uma coisa tão institucionalizada assim. E você comentou do estímulo visual. Eu fiz todo o planner, né, de forma que ele possa ser fragmentado, né? Então, a ação que nós fizemos, ela foi uma ação pontual e que eu trabalhei cada página, né? Fui passando página por página com os participantes que estavam lá. Mas elas mesmas me pediram, algumas disseram, né, depois de 1 ou 2 semanas, que estavam com alguma dificuldade de preencher, de fazer o preenchimento por conta própria. E elas disseram, por que a gente não se reúne de novo e a gente faz de novo? E eu falei, então tá, a gente vai fazer, trabalhar 2 ou 3 páginas por encontro, né? Então, a ideia, surgiu essa demanda, né? E ele já é planejado para você trabalhar em blocos.
Então, você pode fazer uma ação mais extensa, trazendo em cada ação, preparar 1 hora, né, de atividade educativa, e aí você trabalha só essa página aqui do que quer melhorar no corpo, né? Então, a gente pode ir fazendo um escaneamento, assim, da cabeça aos pés, mostrando os principais problemas que podem acontecer, os principais exercícios para cada grupo muscular, para cada articulação. Então, cada página a gente pode trabalhar de forma isolada, né, como um estímulo visual. Ou fornecer, por exemplo, um cartazinho, sabe? Fazer um cartaz, um pequeno folder, talvez, e aí trabalhar esse folder, né, essa página, numa ação ou até numa consulta individual, né? A gente pode oferecer, se vê que o paciente está com uma demanda, por exemplo, da corresponsabilidade, né, que ele está muito dependente dos serviços de saúde, a gente pode pegar a página que trabalha dos fatores controláveis, né, da qualidade de vida, e fazer essa educação em saúde, fazer uma intervenção só sobre esse assunto. Então, eu também achei, quando eu elaborei, eu pensei nisso também, né, que a gente poderia trabalhar cada bloco assim de atividade com um objetivo específico. Perfeito, me comprometo então a anexar esse link junto com a gravação, né, para facilitar para quem quiser utilizar também, porque é muito, muito interessante mesmo esse material. E aí queria te fazer outra pergunta, assim, porque você mencionou ali nas estratégias de mobilização comunitária, né? Então, assim, em relação à ação em si, a estratégia que vocês utilizaram, o material, tenho certeza que foi um sucesso, né? Pelo que tu compartilhou. Mas se tu pudesse falar um pouquinho desses momentos antes, assim, né? De como promover esse engajamento, né? Porque eu imagino que deve ser difícil, né? Promover esse engajamento mesmo, em primeiro lugar, né? Não só manter as pessoas na ação, mas gerar o interesse na ação, né? Se puder falar um pouquinho mais detalhes assim desse momento. Então, na verdade, essa ação ela ocorreu depois que nós formamos os grupos de atividade física. Então, primeiro foi inaugurado o polo o polo da Academia da Saúde, e a gente logo começou a formar os grupos, a criar as atividades, mas eu precisava formalizar as matrículas. Então, essa formalização que eu pensei, vou otimizar de alguma maneira, né? Melhor do que atender um por um, preencher toda aquela papelada, né? E fazendo isso me demandar muito tempo. Então, essa ação, né? O principal foco dela foi fazer o preenchimento das matrículas e ter essa documentação necessária para estabelecer o vínculo dos participantes com o SUS. E aí a gente já tinha, então, alguns grupos formados, muita coisa aconteceu, foi pelo boca a boca mesmo, uma pessoa foi convidando a outra, né, a parte da divulgação. Quando eu entrei ali na Academia da Saúde, eu não conhecia a cidade, eu não conhecia o bairro, não conhecia a equipe, e eram meus primeiros meses de SUS, né? Então, como eu trouxe um pouco lá da minha experiência como publicitária, da formação como publicitária, para fazer esse estímulo à participação. Como eu falei na apresentação, as agentes comunitárias foram essenciais, né? Então, a gente tinha um folderzinho impresso, que elas ou grampeavam nas sacolinhas ou elas distribuíam nas casas. A gente também deixou no balcão do postinho, deixamos um bolinho de folders. A gente fez cartaz também, divulgando a inauguração, né, do polo, da Academia da Saúde, os grupos que a gente formou. Então, teve essa divulgação impressa bem forte. E também, o posto de saúde também tem um WhatsApp, né, para comunicação direta com a comunidade. Através do WhatsApp, a gente fez o cardzinho de divulgação, né, e o link para entrar nos grupos. O grupo da caminhada, o grupo do funcional, o grupo do bairro. E então, teve essa divulgação digital também, né? Foi basicamente isso. E aí, o convite para participar da ação
teve mais participantes do que o esperado, porque elas foram se convidando, né? E como eu falei, tinha o cafezinho. Né? É legal quando a gente usa o cafezinho de forma estratégica, sabe? Que ele é uma cortesia, ele é uma coisa legal, mas ele também serve para a gente tirar um pouco dessa rigidez, né? Como se fosse uma coisa hierarquia, assim, que existe os profissionais de saúde e o povão. Não, sabe? Todo mundo está ali cuidando da sua saúde, compartilhando as suas experiências, as suas trocas. E aí, quando a gente busca um elemento informal, isso ajuda a gente a se integrar ali com os pacientes, né? E esse é um ponto bem bacana, assim, que eu vejo em várias experiências como profissional de educação física, que a gente tem momentos privilegiados com os pacientes do SUS, que às vezes, por nós termos essa afetividade, por nós termos uma proximidade maior, né? Assim como o Rafael falou que ele não observa, não é tão rígido ali quanto a correção postural do movimento, porque a gente precisa se adaptar à realidade do paciente. E aí, essa adaptação, essa aproximação que a gente faz, ela gera uma confiança, ela gera um impacto assim que é pessoal, né? Então, a gente, como profissional de saúde, se torna uma referência e esse vínculo, ele não é só profissional, ele é afetivo também. Então, os pacientes conseguem nos trazer demandas, nos trazer informações que às vezes não aparecem lá na consulta médica, não aparecem na visita do ACS, mas que a gente consegue manejar de alguma forma, e a gente consegue ajudar o paciente numa questão que às vezes não foi levada lá para uma reunião de equipe, ou uma reunião de EMULT, né? Então, eu comentei isso porque a gente cria isso a partir da informalização, né? Do cafezinho, do bolinho, de trazer um cachorro, sabe? Trazer um netinho para uma atividade que é para pessoas idosas. Então, isso tudo é muito bacana e essa ação, ela proporcionou isso também. Perfeito, muito obrigada. A Eva também dialogou aqui com a gente no chat, lembrando que as ACS de Vargem Bonita também entregaram impressos nas residências sobre a ação, então, e também fizeram a divulgação em grupos de WhatsApp, né? Então, duas estratégias em comum aí, né? Houve a divulgação nas redes sociais, Instagram e Facebook, para falar com o público mais jovem, aí já um público diferente, né? Que geralmente não frequenta a unidade básica de saúde. E os ACE distribuíram no dia folders informativos. Então, aí duas ações, né, que compartilham estratégias em comum para ter sucesso. Então, parabéns aí as duas experiências, né, os municípios que implementaram essas ações e as nossas convidadas. E aí já quero também dialogar com o Rafael agora, que também trouxe, né, já com uma experiência que tem um público parecido com o da Priscila, mas com um caráter diferenciado, né, um atendimento mais individualizado. E aí também, se tu puder trazer, Rafael, como é que foi essa questão do engajamento, né, o convencimento, como gerar o interesse dessas pessoas em participar dessas atividades, porque imagino que é um público que apresenta um pouco de resistência, né? Então, a Priscila trouxe aí essa questão da comunidade, do café, dessas estratégias que trouxeram engajamento, né? E o que tu poderia compartilhar com a gente em relação a isso? Não, sim. Mostro também ali foi no boca a boca ali, né, das agentes de saúde, também com cartaz avisando nos postinhos lá, tinha um cartaz bonitinho. E aqui também eles usam o WhatsApp nisso, né? Então elas mandavam lá o que ia ter, que dia que ia começar, né? Como eu falei, no começo vários idosos foram mesmo, assim, teve uma turma grande, foi diminuindo, mas ainda continua grande, tá? Praticamente esses idosos que continuam, como eu já falei, eles perceberam que eles precisam do exercício para viver melhor, né? Não que os outros idosos não entendam isso. O idoso ele é meio preguiçoso, tá? O idoso ele é meio preguiçoso. Nossa amiga aqui também falou que eles levam netos também quando estão de férias, levam netos, levam cachorros. Até inclusive tem um vídeo lá do pessoal do Camacho que tem um cachorro deitado no meio de um tatame, que é o cachorro de uma senhora. E eu vou falar o quê? Não leva o cachorro? Eu deixo ela levar o cachorro.
Imagina, a gente tem que saber lidar com isso, porque no começo, assim, lidar com o idoso, tem alguns idosos, eu comentei que eles são quase uma criança, assim. Eu estava corrigindo muito uma senhora de postura, de ficar retinha, de fazer com o braço esticado. Ela levou para o lado pessoal, que eu só estava chamando a atenção dela. Então, com isso aí, eu fui criando, ó, tem que chamar um jeito diferente, deixa ela mais à vontade. É verdade, ela chegou, ela ficou braba comigo, disse que não ia vir mais. Assim, não, dona Carmen, eu estou fazendo isso por bem da senhora. Ela até entendeu, mas aquele negócio, eu fui aprendendo a lidar com eles, tem que saber lidar com eles. De confraternização também ali no meio de junho, julho, a gente faz meio que junina, a gente já teve ali faz uma confraternização, um bolinho, alguma coisa ali. Teve um senhor que até que levou quentão, mas teve ali, a gente fez um pequeno exercício, depois a gente fez dança da cadeira, sabe? Pega o rabo ali, aquela brincadeirinha que bota atrás da pessoa, né, para pegar, tipo, bota uma gravata ali, tenta puxar uma da outra. Super engaja isso, o pessoal gosta dessas coisas. Como eu falei, a gente tem que ser criativo, a gente tem que estar tirando o coelho da cartola. Porque se só ficar ali no exercício, eles reclamam mesmo, tá? Eles falam mesmo, ah, de novo, não sei o quê. Daí tem que saber levar. Mas o pessoal é super empolgado, assim, eles gostam mesmo de fazer. Como eu falei, era uma vez na semana, o pessoal fez um ofício ali, mandou uma carta para a secretaria para ser 2 vezes por semana, agora é 2 vezes por semana. Só que aqui eu esqueci de mencionar, eu sou processo seletivo, né? Eu sou de 2 anos o contrato. Então o contrato vai até abril ali do ano que vem. O pessoal já está ficando meio assim, tá, e agora? Vai ser o mesmo professor? Vai ter projeto? Não vai ter? Eu falei assim, ó, pessoal, vamos esperar sair a prova. Se tiver prova, se eu passar, né? Ou qualquer outro profissional, no papel é para ter, né? Mas o pessoal já está meio preocupado, assim. Ah, e qualquer coisa a gente fala com o prefeito, sabe? Eles acham que é muito fácil, assim, mas eu falei, pessoal, vamos aproveitar até abrir o março que vai ter. Depois a gente vai ver ali. Mas, assim, é super bacana, assim, como eu falei, adoro o idoso, ele está sempre motivado, ele quer, ele já percebeu que ele precisa do exercício, de estar nesse convívio ali, estar com outras pessoas, como eu mencionei, às vezes ele mora do lado de um vizinho há 30 anos, só dá bom dia, boa tarde, boa noite. Lá tá junto, tá rindo, tá conversando, é despojado. Eu não posso ser rígido, como eu falei. Eu deixo, como a história da dona Carmelia, eu tive que aprender a lidar, sabe? Mas está sendo bem bacana, assim, bem enriquecedor trabalhar com eles, essa experiência. A qualidade de vida, assim, não tem preço. E como eu mencionei também, estou dando aula no CAPS, também está sendo maravilhoso, assim. O pessoal do CAPS também é super engajado, super motivado. Eles também sabem que faz bem para eles, assim, sabe? Mas por também aqui da Jaguaruna, como eu mencionei, falta de transporte, essas coisas, no CAPS há um pouquinho menos de alunos ali, tem uns 5, 6 por tarde. Mas agora os idosos na comunidade, não, eles vão mesmo, sabe? É no calor, é no frio, é na chuva, eles vão mesmo. É difícil faltarem, tá? Quando faltam mesmo assim é por causa de uma consulta médica, alguma coisa, mas eles sempre vão, é difícil faltar, assim. É isso aí, eu acho que é isso, né? Se eu te respondi todas as perguntas, se eu esqueci alguma, tu Era me lembra, isso. mas eu acho que é isso, né? Era isso, mas eu fiquei curiosa com mais uma coisa, Rafael. Você falou que tem um maior engajamento das mulheres, né, nas atividades. Sim, Isso se sim, reflete também em outras faixas etárias, assim, né? Queria saber sim. se vocês têm alguma estratégia específica para atrair os homens, assim, para essas atividades, para engajar os homens, porque ficou bem evidente a importância, né, desse projeto Sim. na promoção da autonomia, né, na promoção da qualidade de vida desses idosos. Então, como atingir os homens também? Olha, os homens ali, digamos que pelo que eu vejo aqui, tá? De cidade pequena, o homem ele acha que não precisa fazer exercício físico, que ele é forte, que ele é suficiente. Não sei se o pessoal aí a Priscila tem essa experiência também, mas as mulheres já chamaram, vamos marido, vamos não sei o quê, mas não vai, não tem como. Teve uma experiência que uma senhora levou o marido foi lá de cara feia fazendo birra. Só foi um dia, não gostou. Assim, tentei ali, vamos, mas claramente ele não gostou, assim, sabe? Com homens, assim, eu não sei, tá? O que fazer para motivar eles. Porque até nesse
projeto aqui do centro, o pessoal faz na academia, lá na sala de musculação, também só mulheres, 1 ou 2, 3 homens, sabe? Eu não sei, eu acho que o homem está muito, não sei se na cabeça deles que eles são fortes o suficiente, que não precisam, não sei te explicar, tá? Também não sei qual estratégia a gente bolaria, porque o que eu percebo aqui também é no Novembro Azul, né? O mês de Novembro Azul, né? Que é a saúde do homem, né? Tem pouca adesão de homens aqui também. Pouco que vão fazer aqueles exames, que tem um dia lá, é poucos. No dia da mulher, não, é cheio, a mulher gosta disso. No dia da mulher aqui a gente fez atividades, brincadeiras, assim, elas gostam. Agora o homem eu não sei te explicar o porquê, não consigo entender. E também não sei que estratégias poderíamos fazer com eles, sabe? Não consigo entender, assim. Realmente isso para mim é uma incógnita. Talvez se a Priscila, a Roseli tiver como que é lá, tentar trocar essa experiência com a gente, o que fazer para motivar esses homens. Mas os homens eu sinto assim que eles acham que são fortes, tá? Pelo que eu tiro daqui, de Jaguaruna, né? Eles não precisam, que eles já faz exercício em casa, que ele capina, que ele corta grama, né? É complicado, eu não consigo entender e como motivar esses homens, tá? Não consigo. Tive relatos na academia quando o médico mandou. Quando a indicação do médico, eles vão. Que daí é porque a água bateu, né? Mas se não for indicação médica, assim, é difícil mesmo. Não sei nem como tentar fazer para engajar eles. Isso para mim é difícil. Eu trouxe essa pergunta como uma reflexão mesmo, né? Eu acho que é um desafio para a nossa sociedade, né? Porque isso vem se refletindo também em outras experiências, né? Que a gente observa. Ó, a Ianca, o Shoa, trouxe aqui no chat. A mulher também vê como um momento de lazer. O homem normalmente tem outras coisas para ocupar o tempo. Além disso, ainda existe muito preconceito de homem e autocuidado, infelizmente, né? Então, acredito que seja uma percepção também que outras pessoas que estão nos acompanhando aqui podem ter, né? E, gente, eu queria agradecer e passar de volta a palavra para vocês, se vocês quiserem comentar, claro, né, essa questão do homem e como engajar nas atividades, mas se vocês quiserem fazer uma fala final, fiquem à vontade, por favor. Eu acho que a Rose está tentando falar. O microfone está desligado, Rô. Desculpa. Da nossa parte, né, a gente também tem dificuldades de engajar os homens nas atividades, né? A gente tem uns grupos aqui que poucos participam, né? Mas, assim, em grupos de dança, eles gostam de participar, grupos de dança, né? Então, em jogos também, eles gostam de vir, né? Então, nesse sentido, eu teria que organizar para chamá-los para participar. Quero agradecer pela oportunidade de passar aqui por esse espaço, né, apresentar o nosso projeto, agradecer a nossa equipe que se engajou em trabalhar e faz um trabalho de excelência, né, e agradecer aos colegas aí também, o projeto deles muito bacana, né, cada um com suas realidades, né, então, muito bom da Priscila, muito bom do Rafael também, né? Que bom que a gente faz isso e recebe como recompensa e sorrisos, né? Os resultados que a gente recebe em troca. E dizer que estamos à disposição para tirar as dúvidas. Se alguém tiver dúvida, pode acessar nosso Instagram, né? Coloquei ali no chat o nosso Instagram, que é esf.vargembonita, né? Pode acessar ou mandar um e-mail também, que a gente tem e-mails que quiserem tirar algumas dúvidas. No nosso Instagram tem todos os nossos trabalhos, fotos e explicações do que a gente faz. Também muitas ideias lá, se alguém quiser, fique à vontade para acessar e nos seguir, né? Tá bom? Muito obrigada. A gente que agradece. Priscila, Rafael, querem fazer uma fala final? E comentar brevemente a questão da participação masculina. Ela é um desafio em qualquer lugar, né? Acho que isso todos os municípios têm em comum.
eu já tive uma experiência profissional no esporte antes de ser profissional de saúde, e acredito que o esporte pode ser uma ponte bem interessante, né? Um dos princípios do SUS é a gente trabalhar com intersetorialidade, então buscar parcerias, né, com a Secretaria de Esportes do município, com a Fundação de Cultura, Secretaria de Cultura, às vezes também consegue promover atividade física com outro foco, né? Então, por exemplo, um curso de bateria, né? Às vezes atrai mais pessoas, e aí você, buscando uma parceria intersetorial, você pode atender aquele grupo de alunos de bateria para trazer uma intervenção, por exemplo, de alongamento, né? De punho, de ombro, de costas, uma questão de postura, fortalecimento de core, para evitar que eles tenham lesão, né? Isso dando uma ideia bem genérica, assim, a gente buscar os grupos onde já tem homens participando, né? Trazer a perspectiva da saúde para grupos que não têm esse foco em saúde numa primeira olhada. Então, no esporte, isso é bem bacana de ver, né? Então, não só o futebol, mas outros esportes que eventualmente ocorrem, assim, que os municípios têm aulas gratuitas para a comunidade, lutas especialmente, também tem uma predominância masculina, também poderia a gente pensar numa intervenção para esses grupos. Lá em Rio do Sul, tinha uma das unidades de saúde que eu atendia, que tinha os grupos de saúde mental, eram grupos fechados e que eles se reuniam periodicamente para fazer uma ação de educação em saúde e também buscar a receita do medicamento naquele dia, né? Então, eles se reuniam, e só para não ficar aquela coisa de só vou lá buscar minha receita, renovar a receita, a unidade fazia uma ação junto com aquele grupo naquela data. E tinha um grupo que era só de homens, e a gente se revezava entre os profissionais de saúde para atender de forma complementar. Então, eu participei, nutricionista participou, psicóloga ia sempre, enfermeiro. Então, nesse grupo, teve um momento que eu apresentei uma atividade de arte-terapia, que era uma colagem. Então, a gente pegava a caixinha do medicamento, picotava papel de revista e fazia uma colagem, né, com pincel e cola, assim, uma cola para invernizar. E aquele grupo adorou a ideia, né? Eu tinha ido só demonstrar a atividade e eles começaram a ter ideias assim: eu posso usar isso para guardar a ferramenta, eu vou dar um presente para minha mulher com essa caixinha. Então, a partir dali, surgiu o interesse do grupo para fazer uma atividade que não era prática corporal, né? Mas uma atividade de arte-terapia. Então, eu não dei seguimento porque eu mudei de município, senão eu estaria lá dando essa aula para eles, né? Mas dando essa aula, com certeza eu ia aproveitar um momento da aula para fazer um alongamento, para dar uma ideia de exercício, para convidar eles para fazerem uma prática em outro momento juntos, que não fosse naquele momento ali da saúde mental. Então, seriam estratégias assim que eu acho que funcionam. E uma estratégia que eu não vinha usando como estratégia, mas que eu acho possível, é fazer grupo fechado, tá? Você divulga vagas limitadas e aí as pessoas se inscrevem, tá? Às vezes você diz, é um grupo aberto, vem quem pode, quando dá. E aí, assim, o grupo às vezes vai se perdendo. Aí você diz, são 10 vagas e a gente vai usar aquele espaço, vai fazer 2 times e vai trabalhar vários esportes, né? Um esporte por mês ao longo de um ano. E quando você fala vagas limitadas, aí fechou. Aí você ganhou a galera. Então, não só para homens, né? Mas se você criar um grupo com vagas limitadas e o público for masculino, provavelmente vai vir mais gente do que se for uma atividade aberta. Então, é uma dica, assim, meio de marketing, sabe? Para gente motivar o pessoal a participar, a se integrar com as atividades do SUS. Olha aí, ó, boas dicas, né? De engajamento. Obrigada, Priscila. Rafael, gostaria de fazer uma fala final.
Bem, só queria agradecer aqui a oportunidade da gente estar aqui trocando essas experiências, mais essas dicas da Priscila, ótimo também. Só tenho a agradecer, que a gente trabalha, deu o nosso melhor, dando qualidade de vida para essas pessoas, né, que tanto precisam, né. E é só isso. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado aos colegas, a quem está assistindo a gente. Só isso. Muito obrigado. A gente que agradece, Rafael, Priscila, Roselei, foi muito bom acompanhar, vou me somar a Soane aqui no chat, ela trouxe que ela vê esses compartilhamentos de experiências exitosas como esse incentivo para replicar boas ideias com os recursos que temos, e ela fala lá de Adustina, na Bahia. Então, para a gente ter uma noção, né, do alcance que essas experiências estão tendo aqui hoje, e realmente eu adoro acompanhar essas webconferências com compartilhamento de experiências, porque a gente vê a teoria indo para a prática, né, enfrentando desafios e superando esses desafios e melhorando ainda mais a própria teoria, né? Então, agradeço de coração a presença, a disponibilidade de vocês, o conteúdo compartilhado aqui hoje. Queria agradecer também a DAPS, a nossa parceira, né, que fez a ponte com os nossos convidados e que possibilitou, né, essa atividade de teleeducação aqui hoje. Agradecer também todo mundo que acompanhou a gente ao vivo e está aqui até agora. Queria lembrar que a atividade está sendo gravada e vai ficar disponível no YouTube, no STT, então compartilhe com os colegas que não puderam estar aqui para que essas experiências cheguem ainda mais longe. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.